isso eu quero falar à noite, agora um pouco. João capítulo 17. João capítulo 17. O verso 1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. É chegado a hora, Pai. Chegou o momento. Glorifica o teu Filho, para que teu Filho te glorifique a ti. Senhor Deus e Pai, que destas palavras, Pai, possamos realmente nos alimentar nesta noite, que possamos realmente edificar as nossas vidas nesta noite. Esse alimento que vem do céu para nós te louvamos e agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode voltar a sua Bíblia um pouco em Mateus, no capítulo 26, que a minha pregação vai estar baseada em Mateus capítulo 26. E eu quero, nesta noite, honra a quem tem honra, agradecimento a quem é devido. Quero agradecer o missionário Vinícius pelo trabalho realizado com os homens. Tivemos aí um trabalho especial com os homens, um trabalho de cura, um trabalho de libertação, um trabalho de santificação, aonde Deus tratou com os homens da igreja, com os sacerdotes da igreja. Foi bênção para todos nós que ministramos. Louvo a Deus pela vida daqueles que ministraram, que estiveram envolvidos, cozinhando, a todos aqueles que estiveram envolvidos nesse trabalho face a face com Deus. Não é? Eu creio que foi muito proveitoso para aqueles que participaram, que se envolveram, e vamos ver o agir de Deus com toda certeza, a continuidade do agir de Deus na vida da igreja, através desses homens que foram, na verdade, impactados na presença de Deus. Amém, amados? Que Deus abençoe, então, toda a equipe, não é? Principalmente o missionário Vinícius, que foi aí muito importante na realização desse trabalho. Mas, irmãos, quando João escreveu isso quando Jesus estava dizendo, Jesus praticamente estava concluindo o trabalho dele aqui na terra. E, amados, como nós estamos próximos à celebração da Páscoa, a Páscoa, a festa dos judeus, mas, como disse, também é uma data importante para nós, porque nós lembramos, e a palavra de Deus deixa bem claro isso para nós, e torna-se uma data importante para nós, a Páscoa, porque marca a morte e marca a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Razão de nós estarmos aqui, razão de nós termos a vida eterna, de sermos salvos. Quando Jesus, ele pronuncia aqui, quando ele fala aqui, ele já sabia da sua hora, ele sabia do seu momento, ele sabia que seu ministério havia sido concluído na terra, ele tinha feito tudo o que tinha que ser feito. Ele sabia que ia passar pelo momento mais dramático na sua vida. Ele sabia que a cruz estava esperando, que a morte, os chicotes, estavam esperando ele. Ele estava sabendo da vida, do momento dramático que ele ia passar pelas ruas de Jerusalém. Jerusalém, nesses dias, estava cheia de pessoas. As ruas estavam lotadas, os hotéis estavam superlotados, as praças estavam cheias de barraquinhas de pessoas. Pessoas de todas as regiões estavam em Jerusalém para celebrar a Páscoa. A festa da Páscoa, amados, não é por causa de Jesus. Nós sim celebramos a Páscoa por causa de Jesus, mas para os judeus a Páscoa não era por causa de Jesus.
A Páscoa era pela libertação do povo lá do Egito, quando eles foram libertados. Então foi Deus que instituiu a Páscoa para que eles se lembrassem do livramento que Deus tinha dado àquele povo. E nós também recebemos isso através de Jesus, a libertação de Satanás do mundo. Mas o mais importante da festa da Páscoa não eram as pessoas. O mais importante, a figura mais importante na festa da Páscoa era o Cordeiro Pascal, aquele que seria morto para que eles pudessem festejar. Então, esse cordeiro já havia sido escolhido, já estava separado, já estava guardado para ser imolado para a festa da Páscoa. Então, veja como Deus, Ele age. Deus, Ele escolheu então esta data para Jesus morrer, para este acontecimento, porque Jesus, para nós, Ele representa o Cordeiro Pascal. A Bíblia simboliza Jesus como aquele cordeiro que foi morto, que morria e o seu sangue era aspergido. Então Jesus, na verdade, Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Então por isso que Deus escolheu esta data. Também por quê? Porque o povo todo estava lá e isso precisava ser divulgado. O povo precisava saber desse acontecimento. Deveria ser um acontecimento notório, onde todos pudessem saber o que estava acontecendo. A morte de Jesus, ela deveria ser pública. Quanto mais pessoas soubessem, para Deus, este era o objetivo de Deus. Então a Páscoa era a festa mais tradicional lá, e o povo estava lá, assim como para nós, infelizmente, não é? Para nós, a festa de carnaval atrai pessoas do mundo inteiro. O Brasil para no final de semana para a festa da carne. Assim era a Páscoa lá. Eles começavam durante a semana toda esse cerimonial e passavam os dias festejando a libertação do povo do Egito. Só que naquele tempo não tinha televisão, não tinha jornal, não tinha Face, não tinha WhatsApp. Então como anunciar, como dizer ao maior número de pessoas o que estava acontecendo, como notificar a morte do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus, Ele ministra a seus discípulos a sua última lição, os últimos ensinamentos. E esta lição, ela deve ser para nós, igreja, pilar da nossa vida cristã, da nossa vida dentro da igreja, da nossa comunhão com Deus, da nossa comunhão com os irmãos. A verdade é que são trombetas de Deus aos nossos ouvidos, são como luzes para o nosso caminhar cristão, amados. São exemplos vivos que nós precisamos praticar como cristão. Estou falando de vida cristã nesta noite. Hoje não tem pão e peixe, hoje tem espada. Hoje tem vida cristã para nós, porque não adianta dar pão e peixe e vinho para vocês e vocês irem para o inferno, como é o caso do que nós vamos ver aqui nesta noite. Então, amados, a cruz não foi um acidente na vida de Jesus. A cruz não foi um acaso na vida de Jesus. Não foi uma provação que Ele passou. Não foi uma dificuldade que Ele passou, estava planejado este acontecimento. Jesus, Ele não foi à cruz por causa da trama dos judeus. Jesus, Ele não foi à cruz por causa da covardia de Pôncio Pilatos, que teve, assim, ele poderia ter libertado Jesus. Jesus foi colocado nas mãos de Pilatos. Mas muitos falam, né, se Pilatos poderia ter soltado Jesus, se Pilatos tivesse soltado Jesus, nós estaríamos perdidos. Ainda bem que Pilatos não soltou Jesus e soltou Barrabás. Então não foi pela gritaria do povo, que dizia, crucifica-o, crucifica-o, solta Barrabás. Graças a Deus, irmãos, graças a Deus que aquele povo gritou, solta o Barrabás e não solta Jesus. Será que você entende isso? Senão nós estaríamos perdidos. Se não fosse a covardia de Pilatos, se não fosse o povo gritar, Jesus talvez teria sido liberto, não teria morrido e nós estaríamos perdidos aqui nesta noite. Então Jesus, Ele foi para a cruz por um plano divino, por um plano eterno de Deus. A morte de Jesus estava programada há tempo, desde o princípio, desde a criação do mundo.
de todas as coisas, a morte de Jesus já estava planejada. Jesus sabia o que estava acontecendo naqueles dias. Jesus sabia que era o momento, que a hora dele tinha chegado, que havia terminado o plano de Deus com ele na terra, que ele tinha feito tudo o que o Pai queria que ele fizesse. Jesus, ele não foi para a cruz por causa de Judas Iscariotes que o traiu. Não foi por causa de Judas, porém, e é neste porém que eu quero lhes falar desta noite, que eu quero meditar nesta noite, meus amados, para que nós possamos cuidar da nossa vida espiritual, para que nós possamos cuidar da nossa vida cristã, porque infelizmente nesses tempos que estamos vivendo, e a palavra de Deus tem nos alertado, segundo o que estamos vendo, Mateus capítulo 24, os acontecimentos que estão aí no mundo, é chegada a hora da vinda do Senhor Jesus. É chegada a hora da vinda do Senhor Jesus. Essas mortes que estão acontecendo, esses desastres naturais que estão acontecendo, é o prenúncio da vinda do Senhor. São as trombetas que estão tocando. É a terra que está anunciando. É o mundo que está anunciando que Jesus está às portas e nós dentro da igreja, muitos dentro da igreja, irmãos, estão passando por desapercebidos, que a hora está chegada, como diz a palavra de Deus, é como no tempo de Noé, as pessoas se casavam, comiam, bebiam, festejavam e não perceberam quando o dilúvio chegou. Da mesma forma, a igreja não está percebendo as trombetas, não estamos ouvindo que as trombetas estão soando e Jesus está voltando. Então eu quero lhes falar nesta noite a respeito disso. Lá em Mateus, onde vocês estão com a Bíblia aberta, Mateus capítulo 26. O verso 1, e aqui está em linha com o que João escreveu lá. Diz que tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, ele disse aos seus discípulos: sabei que daqui a 2 dias, olha aí, sabei que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus, a traição para matá-lo, mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então estava tudo preparado, não é? No plano de Deus, tudo deveria acontecer, mas algo que aconteceu aqui, amados, que o Senhor quer realmente nos alertar nesta noite. O perigo de se viver como um hipócrita no meio do povo de Deus. Eu quero chamar sua atenção para não viver como um hipócrita no meio do povo de Deus. Eu quero falar nesta noite de Judas Iscariotes. Nós gostamos de falar de Moisés, de Abraão, gostamos de falar de Davi, mas esse tal de Judas, nós não gostamos de falar muito dele não, porque nós o achamos como o nosso inimigo número 1, porque foi ele que traiu Jesus. Agora eu quero lhes perguntar, quantas vezes que nós traímos Jesus? Quantas vezes que nós negamos Jesus? Quantas vezes que nós também rejeitamos Jesus? Então o Senhor nos alerta nesta noite para o perigo de se viver como hipócrita dentro da igreja, no meio do povo de Deus. Irmãos, quando nós olhamos a vida desse sujeito, desse homem, Judas, ele havia sido escolhido pelo próprio Cristo. Jesus escolheu Judas para ser um apóstolo, para ser um dos 12. E no mesmo nível
e não ao mesmo tempo que havia escolhido Pedro, Tiago e João. Da mesma forma, ele foi escolhendo, e depois chegou a vez de Judas. Ele escolheu Judas para estar junto, para aprender, para ser ministrado. Sabe, amados, Judas foi escolhido depois de uma noite de oração. Creio que Jesus orou para escolher Judas. Sabe, Judas, ele foi escolhido de acordo com a vontade de Deus. Judas, ele não caiu de paraquedas no meio dos discípulos. Ele não foi um apóstolo por um acaso. Judas, ele foi escolhido para estar com Jesus. Foi escolhido para andar com Jesus. Foi escolhido para comer com Jesus. Judas foi escolhido para pregar o Evangelho. Judas foi escolhido para curar enfermos. Judas foi escolhido para expulsar demônios, meu amado. Da mesma forma que você foi escolhido para fazer estas coisas, Judas também foi escolhido. Eu quero dizer que o fato de nós sermos escolhidos não garante a nossa salvação. O fato de sermos escolhidos não garante a nossa vida eterna. Cuidado para não andar, para não viver como um hipócrita no meio do povo de Deus. Com certeza Judas cantava, Judas pregava, Judas curava enfermos. Judas participava da Santa Ceia. Meu amado, quando eu olho para isso, eu fico preocupado. Porque durante 3 anos e meio, Judas, ele andou com Cristo. Ele navegou com Cristo. Judas participou dos milagres, na multiplicação dos pães e peixes. Judas estava lá. Judas ouviu o ensinamento de Jesus. Ele viu Jesus curando aleijados. Ele viu Jesus curando surdo, mudo, dando vista aos cegos, ressuscitando mortos. Ele estava presente na ressurreição de Lázaro. Durante 3 anos, Judas viu Jesus andando por toda parte, andando por cima das águas, realizando sinais de maravilhas, meus amados. Há quanto tempo que você vê todas as coisas? Quantos sermões você já ouviu? E é por isso que eu não me condeno mais. Tantas pregações, e aquela pessoa não muda, aquela pessoa não se converte, aquela pessoa não muda de vida, aquela pessoa não se arrepende, aquela pessoa não toma jeito. Meu irmão, não vou morrer mais por causa de você, não vou me crucificar mais por causa de você, porque talvez você é o Judas que está dentro da igreja. Misericórdia. Mas você pode ser o Judas no meio da igreja. Durante 3 anos, Judas foi servo de Jesus. Quando Jesus ensinou os discípulos, Judas estava aprendendo. Quando Jesus enviou aqueles 70, 2 a 2, certamente Judas estava lá. Judas entrou na casa de muitas pessoas para pregar. Judas participou do grupo seleto de 12 discípulos e apóstolos. Judas pregou o Evangelho, Judas curou enfermos, Judas expulsou o demônio. Eu quero dizer uma coisa para mim, para você, meu irmão, e para mim também. Adianta expulsar demônios? Adianta curar enfermos? Adianta pregar o Evangelho? Adianta cantar na igreja? Judas fez tudo isso. Judas fez tudo o que você faz e com certeza muito mais do que você faz. E ele foi para o inferno. Olha para você. Olha para a tua vida. Olha para dentro de você, analise a tua vida. Estamos vendo agora Judas, nesse momento, nesse dia,
nesta quinta-feira, a qual Jesus está falando, a qual Mateus está falando, nós vemos agora, nesta quinta-feira, um homem que foi tudo isso, que fez tudo isso. Judas agora, ele está possuído pelo diabo. O diabo encarnou nele. Judas agora está se caminhando, ele está indo para a sua autodestruição. Eu creio que Judas, no momento, ele esquece dos ensinamentos de Cristo. Ele abre seus ouvidos para a voz do diabo. E nós precisamos ter cuidado, irmãos, que não adianta quanto tempo estamos dentro da igreja. Vejo que por um momento nós podemos abrir nosso ouvido e ouvir a voz do diabo. Assim como Eva lá no jardim do Éden estava lá, vivendo do bem e do melhor. E ela, num momento, ouviu a voz do diabo e se perdeu e levou todo mundo à perdição. Assim foi Judas, um momento. O fato de você estar dentro da igreja há tempo não garante a tua salvação. Não diz que você vai para o céu. Você pode estar no meio do povo e indo para o inferno. Cuidado com a tua vida. Cuidado como você tem conduzido a tua vida dentro da igreja. Cuidado com o seu caminhar. Judas, ele aceitou a sugestão do diabo. O diabo entrou nele e o levou para o inferno, meu amado. No último momento, o diabo o levou para o inferno. O diabo quer levar muitos para o inferno. E ele está rodeando, buscando a quem possa tragar. Judas, ele nos mostra o quão longe um homem pode ir na sua profissão religiosa. A igreja está cheia de profissionais religiosos, que exercem ministério por profissão, que faz as coisas por profissionalismo, mas não existe amor naquilo que faz. Assim era Judas, ele era um profissional religioso. Judas, na verdade, ele não havia se convertido. E quando uma pessoa pode se envolver com as coisas de Deus, quantas pessoas podem se envolver e ser um hipócrita no meio do povo? Não tem salvação, não é convertido. Judas aqui, ele nos mostra a inutilidade dos meios, dos privilégios. Se não haver um coração sincero, um coração convertido, compungido, de nada adianta nós estarmos dentro de uma igreja. Por isso, amados, que não adianta uma igreja cheia de pessoas. Nós precisamos de, dentro da igreja, pessoas que estejam cheias de Deus, envolvidas com Deus, cheias de Deus. Porque se não tiver cheias de Deus, vão ouvir a voz de Satanás. Ninguém será salvo por um líder religioso. Ninguém será salvo por ter um cargo importante dentro da igreja, nem eu. Vou ser salvo por causa do meu cargo. Ah, se eu não estiver firme nos pés de Jesus. Ah, se eu não estiver firmado na palavra de Deus. Judas aqui, ele mostra que ser batizado, ser membro de uma igreja, tomar ceia, não garante a salvação de ninguém. A minha tristeza é quando eu vejo pessoas que passam pela água do batismo, se batizam ali, passam uma semana, no domingo já não vem mais para a igreja. Acha que está tudo resolvido, agora estou salvo, não preciso mais ir ao culto, não preciso de mais nada. O batismo não salva ninguém. A presença na igreja não salva ninguém. A oração não salva ninguém. O que salva uma pessoa é o coração arrependido. É verdadeiramente ter nascido de novo e convertido. É isto que nos salva, amada igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu vos falo nesta noite como um alerta para todos nós, não somente para vocês, mas também para mim. Judas é um alerta para nós.
Judas, ele tomou a última ceia, irmãos. A última ceia ele tomou e foi para o inferno. Aí você pode perguntar, mas e a misericórdia de Deus? Onde fica? Onde fica a misericórdia de Deus, pastor? Então eu falo para você, não é que você não deve confiar na misericórdia de Deus. Você tem que ter cuidado para não abusar da misericórdia de Deus. E quantos acontecimentos aí nós ficamos, será que ele foi salvo? Será que ele foi para o céu? Não cabe a nós, irmãos, decidir isso. Ah, Deus não é amor, Deus é amor. Ah, Deus não é misericordioso, Deus é misericordioso. Mas olha o caso desse Judas. Judas nos adverte sobre a necessidade de sondarmos constantemente o nosso coração, de analisarmos o nosso coração. O que nós vemos no Judas? Judas, ele amou mais o dinheiro do que o próprio Deus. Ele amou mais o dinheiro do que a própria alma. Ele amou mais o dinheiro do que o próprio Jesus. Tanto é que ele trocou Jesus, ele trocou a alma dele por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. Ele vendeu Jesus, ele vendeu a salvação, amados. Aquilo não foi um deslize momentâneo na vida de Judas, amados. Quem está premeditado em fazer alguma coisa, ele vai fazer. O coração de Judas era corrompido, Judas não era convertido. Ele estava no meio do povo, mas não era do povo. Tem muitos que estão no meio do povo, mas não é do povo. Não faz parte do povo de Deus. Então muitas vezes nós acreditamos no momento de deslize. Mas não é momento de deslize, é a vida da pessoa que é desse jeito. A pessoa que não muda. Não muda, você prega, você ensina, você disciplina, mas a pessoa não muda. Judas, ele já conhecia a verdade. Jesus sabia que Judas era daquele jeito. Jesus conhecia Judas. E por que Jesus permitiu Judas nesse grupo? Eu entendo. Jesus permitiu Judas no meio dos 12 para nos ensinar que não adianta ser escolhido, não adianta ser chamado, se nós não andarmos fielmente, se nós não andarmos firmes nos ensinamentos, nós vamos para o inferno. Jesus sabia que ele era um diabo. Você pode escandalizar, mas Jesus sabia que Judas era um diabo no meio. E a gente sabe, irmãos, que tem muitos diabos no meio da igreja. Você sabia que tem diabo no meio da igreja? Se tinha no meio dos 12 de Jesus, por que é que não tem no meio da igreja? João capítulo 6. João capítulo 6, o verso de número 70. Olha o que Jesus diz aqui. Não vos escolhi em número de 12, como querendo dizer, eu escolhi vocês 12. Eu escolhi vocês 12, contudo, um de vocês é o diabo. Jesus escolhe até o diabo. O que eu vejo aqui? Jesus deu oportunidade até para o diabo se converter, e o diabo não se converte mesmo. Não adianta dar oportunidade para o diabo, que ele não vai se converter, irmão. Eu vos escolhi. Judas, eu te escolhi, sabendo que você é um diabo. São coisas que realmente nos agridem a nossa vida espiritual, né? Os nossos sentimentos são agredidos por certas coisas na palavra de Deus. Mas é uma verdade, irmãos. Jesus sabia que Judas era ladrão. Jesus sabia que Judas era ganancioso. Apenas caiu, naquele momento, o que aconteceu? Caiu a máscara de Judas.
Jesus conhece você, irmão. Jesus sabe que você é um adúltero. Jesus sabe que você é um ladrão, que você rouba o seu patrão, que você rouba lá no mercado. Jesus sabe. Jesus sabe que você fala mal. Jesus sabe que você é um crítico. Jesus sabe que você é um armador de confusão. Jesus sabe que você é um fofoqueiro. Jesus sabe de tudo. Mas um dia vai cair a máscara. Como caiu a máscara de Judas. Como Judas se revelou. Um dia você vai se revelar quem você é. Cuidado para não ir para o inferno. Judas não aproveitou a oportunidade para se converter. Você ainda tem a oportunidade para se arrepender. Judas poderia ter se arrependido, mas ele não se arrependeu do que ele planejou. Ele foi até o fim no seu propósito. Ele levou Jesus. Ele foi o intermediário de levar Jesus para a cruz. Queridos, mesmo que nossa vida cristã seja frágil, precisamos sempre dizer: Senhor, Tu sabes todas as coisas de mim. Tu sabes que eu sou um fracote. Tu sabes que eu sou fraco. Tu sabes que eu sou tendencioso a pecar, eu não sou perfeito. Senhor, tem misericórdia. Eu imagino que se Judas tivesse um relacionamento íntimo com Jesus, ele estaria dizendo: Senhor, Tu sabes que eu sou um ladrão. Tu sabes que eu sou voltado para o dinheiro. Jesus, me ajuda, né, nisso. Jesus, me liberta disso. Mas a verdade, Judas, ele não queria ser liberto. Ele estava no meio. Ele estava infiltrado no meio. O diabo estava infiltrado no meio dos 12. Eu creio que para nos mostrar, irmãos, que nós não podemos nos enganar, achando que estar dentro de uma igreja, que passar pelo batistério, cantar no microfone da igreja, pregar a palavra de Deus, nos garante a salvação. Judas é um alerta para nós. Jesus é capaz de distinguir entre uma falsa fé e uma fé verdadeira. Não adianta muitas vezes gritar, cantar, dar glória a Deus, se dentro do coração não há uma verdadeira conversão, se não há um comprometimento com o Senhor. Podemos enganar as pessoas que estão do nosso lado, mas nós não podemos enganar Jesus. Ele sabe todas as coisas, Ele vê todas as coisas, Ele conhece o nosso íntimo, Ele sabe de mim, Ele sabe tudo de mim, irmãos. A diferença, irmãos, eu não sou perfeito, a diferença é que eu caio de joelho diante dEle. Me liberta, tem misericórdia de mim. Eu continuo errando nessa área. Eu preciso melhorar. Jesus, me perdoa, tem misericórdia de mim. Judas estava ali, lado a lado. Judas andava com ele, Judas comia com ele e não se arrependia. Não tinha esta humildade de falar: a minha fraqueza, cura a minha fraqueza. Irmãos, nós temos que ter a hombridade de chegar para Jesus: Jesus, eu sou fraco, me liberta. Eu preciso ser liberto nesta área. Eu preciso ser curado nesta área. Cuidado para não ir para o inferno. Jesus sabia que ele era filho do diabo. Homens maus, gananciosos como Judas, pode ocupar os mais altos postos de liderança dentro da igreja. Qualquer cargo que você imagina dentro da igreja, pode ter um Judas lá. Enganam a multidões, mas a Jesus não enganam. Jesus conhece aqueles a qual Ele escolheu. Eu conheço as minhas ovelhas. Eu sei quem é quem. E eu sei quem é que eu devo tolerar. Eu sei. A palavra de Deus diz que no capítulo 13, Ele fala: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticais.
Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que eu escolhi. É antes para que se cumpra as Escrituras. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Ele estava falando de Judas. Eu conheço aqueles que eu escolhi. Eu sei de todas as coisas. O conhecimento de Jesus sobre as pessoas alerta os hipócritas ao arrependimento. Chama-os ao arrependimento. Aqueles que levam a vida cristã de qualquer maneira. Aqueles que fazem do jeito que acham. Jesus, Ele chama para o arrependimento. Jesus deu todas as oportunidades para Judas, para ele se arrepender. Ele o chamou, ele o ensinou, ele lavou seus pés, ele tratou como um amigo, e você pode ver, até a última hora, Jesus disse para ele, quando ele foi para beijar Jesus, o Senhor Jesus falou para ele: amigo, a que viestes aqui? Jesus nos considera, irmãos, até a última hora. Mas vai chegar a hora que Ele vai falar para você: não vos conheço, apartai-vos de mim, maldito, vá para o fogo eterno. Você vê, irmãos, até a última hora, Jesus, Ele tratou Pedro, Ele tratou Judas como qualquer um, como os outros. Da mesma forma que Ele tratava João, o seu amigo verdadeiro, Ele tratava Judas também. Então o fato de você ser tratado como um qualquer aqui no meio, como todos, o fato de você ser abençoado, o fato de você cear, o fato de você receber bênção, de você receber milagres, irmão, não garante a tua salvação. Porque até o último momento, Jesus tratou Judas como amigo. E Ele trata você como amigo até o último momento. Talvez até na hora da tua morte, Ele vos trata como amigo. Mas a hora que o teu espírito se retirar e você achar que está indo para o céu, Ele vai te falar para você: apartai-vos de mim, não vos conheço. Vá para o fogo eterno, porque eu não te conheço. Não se iluda dentro da igreja, tomando ceia, cantando, ensinando. Olha para a vida de Judas. Sabe, amados, fica um ditado para você: o mesmo sol que amolece a cera é o mesmo sol que endurece o barro. É o mesmo. A lei é a mesma. Os discípulos foram salvos, mas Judas pereceu, porque em seu coração não foi achado brecha para o arrependimento. Não teve espaço no coração dele para arrependimento. O coração de Judas estava tão cheio de maldade, de hipocrisia, religiosidade, que não teve espaço para ele se arrepender. Deus conhece a tua vida. Deus sabe tudo de você. Dentro da igreja não garante salvação para você. Tomar ceia não garante a tua salvação. Na última hora, você pode ir para o inferno. Você pode perder a tua alma. Você pode ser consumido pelo fogo eterno. Judas teve toda a oportunidade, irmãos. Na escolha, Deus não faz acepção de pessoas na escolha. Todos são escolhidos. Todos são escolhidos. Todos podemos entrar pela porta. Mas o caminho é estreito. Nem todos conseguem andar por esse caminho estreito. O Senhor fala com você nesta noite. Entenda que esta é a melhor mensagem que você poderia ouvir hoje.
Porque Deus está preocupado com a tua alma, com a tua vida eterna. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, mas aquele que faz a minha vontade. O Evangelho não é só de pão e peixe, de multiplicação de pão e peixe. Esse é o Evangelho. Evangelho que multiplica pães e peixes, que cura cego, que ressuscita mortos. Mas também é o Evangelho que nos direciona para o caminho certo, correto. O caminho que nos leva para o céu. Não adianta comer pão e peixe e ir para o inferno. Eu quero a salvação. Eu quero a vida eterna. Eu quero adentrar os portais celestes. Deus lhe dá uma oportunidade nesta noite. Olhe para você, olhe a Judas. Não sinta-se confortável por estar dentro da igreja. Não sinta-se salvo por estar dentro da igreja. Não sinta-se salvo por servir a Santa Ceia. Judas também pegou o último pedaço de pão que Jesus serviu. O último pedaço de pão foi servido para Judas. Isso mostra que ele deu até o último momento, a última oportunidade para Judas. Mas Judas não aproveitou a oportunidade. E já está ardendo no fogo do inferno. É Páscoa. É chegada a Semana Santa. É hora de meditarmos no que Jesus fez por nós. O preço que Ele pagou pela tua alma, amado. O sangue que foi derramado por você na cruz do Calvário. Às vezes nós perdemos o sentido da cruz. Nós ignoramos a cruz. Olhe para dentro de você. Não engane mais Jesus. Aliás, não tente enganar Jesus. Não viva como hipócrita. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder e que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando olhas meu coração, tudo podes ver dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me olhas, nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva minha vida
coração. o meu coração. Tudo pode ser dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, a uma verdade. E quando me olhas, nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que teu olhar posto em mim me enche de tua paz. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que teu olhar posto em mim me enche de tua paz. Que teu olhar posto em mim me enche de tua paz. Que teu olhar posto em mim me enche de tua paz. Oh, amado Deus, a tua palavra foi entregue, amado. Oh, Pai amado, da mesma forma que teu filho anunciava, da mesma forma que teu filho, ó Deus, preparava, da mesma forma que teu filho disciplinava e ensinava, ó Deus, buscamos ser fiéis à tua palavra. Não podemos fazer mais nada se teu Espírito não agir, se teu Espírito não intergir, se teu Espírito não concluir a obra, se teu Espírito não continuar falando, apenas fica mais um sermão esquecido dentro do nosso coração. O que nós pedimos nesta noite é uma intervenção celestial, é uma intervenção do teu Espírito Santo, ó Deus, porque tu sabe todas as coisas, tu conhece todos nós. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos a libertar do pecado que tenazmente nos acompanha, nos dê força para sermos livres, que possamos diante de Ti ser sinceros. O que Judas não teve sinceridade diante do Mestre, hoje eu entendo que ele poderia ter pedido ajuda, hoje eu entendo que ele poderia ter confessado a Jesus, e ele não aproveitou a oportunidade. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, nesta noite, ó Deus, e queremos confessar as nossas falhas, as nossas fraquezas, e aquilo que nós não podemos eliminar da nossa vida. Ó Pai, nos ajuda, Pai. Queremos ser bons filhos, Pai. Queremos Te agradar, Pai. Não queremos pecar, não queremos agredir o Senhor com nossos pecados, mas nos liberta. Estamos conhecendo a Tua palavra,
Que a tua palavra venha nos libertar verdadeiramente, ó Pai. Ó Senhor, não permita que todo esse nosso amor nos leve para o inferno. Nós te amamos, Pai, e sabemos que precisamos ser libertos do pecado. Nos liberta, Pai. Santifica a tua igreja, Pai. Tem misericórdia da tua igreja, Pai. Não queremos ser um perdido no meio da igreja, como Judas, como o Senhor mesmo diz, o filho da perdição. Nos santifica na verdade. Nos santifica na verdade. A verdade é a tua palavra. Nós te amamos, Pai. Oh, Paizinho eterno. Ajude tua igreja, Paizinho. Cura nossa alma. Oh, Senhor, Pai. Olha para este povo. Tu conheces cada um, desde a primeira fila até o último banco. O Senhor conhece, Pai. Tu sabes a sinceridade do coração. Tu sabes como se comportam dentro de suas casas, no trabalho, na rua. Oh, Pai, tem misericórdia. Eu rogo por eles, Pai, como Jesus nos ensinou, como Ele dizia: eu rogo pelos que o Senhor me enviou. Tem misericórdia. Converte-nos a Ti, Espírito de Deus. Espírito de Deus. Os olhos revelam que eu nada posso esconder e que não sou nada sem Ti, fiel Senhor. Coloque-se em pé, amado, e levante suas mãos para Ele e faça essa oração. Ele sabe tudo de ti. Ele conhece o teu andar, o teu caminhar, o teu deitar, o teu levantar. Ele sabe tudo de você. De mim, leva minha vida a uma só verdade, que quando me olhas, nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que teu olhar posto em mim me enche de tua paz. Aleluia, aleluia, Que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que teu olhar posto em mim me enche de tua paz. Que teu olhar posto em mim me enche de tua paz. Que teu olhar posto em mim me enche de tua paz. Glorifica o Senhor com suas palmas. Aleluia, 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 aleluia.
Aleluia. Deus é bom. 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 Aleluia. 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 Senhor Deus e Pai, obrigado por mais um culto. Obrigado por mais uma noite, por mais uma semana. Que o Senhor leve o teu povo em santidade. Que o Senhor dê mais uma semana de vida, de vitória. Que o Senhor dê mais uma semana, proporcione mais uma semana na tua presença. Andando em arrependimento a cada dia, Pai. Em busca da verdade a cada dia, Pai. Oh Senhor, abençoa este povo. Guarde na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém.